aquele medo de você sair na rua, né, e acabar sendo pego aí, etc, e deportado. Então, pra quem curte é super legal, mas não é pra todo mundo, né? Tem gente que, como todo mundo fala, é meio que por conta e risco, né? Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos para o Vini Responde 3. Tem várias perguntas super legais aqui no episódio de hoje. Bom, deixe nos comentários então a sua pergunta para o próximo vídeo, tá bom? E bora então ler aqui as perguntas de hoje. Primeira pergunta aqui do Renato. Vini, existe algum site ou lugar físico onde possamos procurar emprego? Sobre o currículo, existe um padrão europeu? Sim, Renato, existe sites e lugares físicos. Funciona com o esquema de agências de emprego. Elas têm um lugar físico mesmo, você pode ir lá, conversar, etc. Mas também você pode entrar no site e criar o seu currículo dentro das agências de emprego. E isso é muito recomendado que você faça, inclusive, tá? Eu arrumei meu emprego na internet, pelo LinkedIn, porém, é uma agência de emprego que faz ali a gestão do meu contrato. Então, basicamente, se eu tivesse feito o meu currículo direto na agência de emprego, eu também teria sido chamado de alguma forma. Então, é super válido você fazer sim, tá? Existem várias agências aí pelo país, tá? Então, e sobre o currículo, sim, existe um padrão europeu, porém, eu já ouvi falar em vários lugares assim que é melhor você pesquisar. No YouTube mesmo tem essa informação de como fazer um currículo padrão italiano. Eu posso trazer aqui no canal até um vídeo só falando disso, mas digamos que existe um padrão certo para fazer aqui um currículo italiano que não é exatamente aquele padrão europeu do Europass, que então o pessoal fala, né, que é Europass. É um pouco diferente, tem as especificidades dele. É bom estar por dentro aí de como que fazer certinho, mas eu posso trazer sim. Agora a pergunta do Ângelo. Vini, ainda está no mesmo emprego? Como é o ramo de barbearia na Itália? Trabalho no ramo e sonho em construir uma vida aí. Abraço, Ângelo, boa sorte no seu plano. Sim, eu estou no mesmo emprego. Não sei se você está se referindo a um emprego, né, de telemarketing, mas se for, sim, é o de telemarketing. O ramo de barbearia na Itália, acho que a demanda por barbearia, etc., por esse lance de cortar cabelo, fazer a barba, etc., tem em todo o país, e aqui não é diferente. Aqui tem sim, inclusive uma coisa curiosa é que tem muito estrangeiro que abre salão de barbearia aqui. Então eu vejo muito pessoal do Oriente Médio, tipo turco e tal, tendo salões de cabeleireiro e está sempre cheio, assim. E realmente é algo bem requisitado, principalmente pelo pessoal mais jovem, assim, né? Que não é o meu caso, mas que o pessoal costuma ir sempre e com certeza tem demanda. Agora eu não vou saber exatamente te informar como que faz para abrir ou se é fácil de conseguir emprego, mas eu acredito que você, sabendo, tendo talento ali para fazer esse tipo de trabalho manual e tal, de repente você consiga se inserir na área ali até que facilmente, tá? Pergunta da Daniela, obrigado Daniela mais uma vez. O que mais impressionou vocês aqui na Itália, culturalmente falando? Acho que eu não sei se eu posso dizer impressionou, mas que tipo assim, me agradou e que eu já imaginava que talvez seria assim, né? Que é o jeito do italiano mesmo ter ali o respeito da privacidade do próximo, digamos assim. Eu vou explicar, mas basicamente eu acho que não é assim por toda a Itália, né? Eu tô falando aqui mais pro norte, né? Onde eu vivo. Mas aqui o pessoal tem muito esse senso da privacidade mesmo, de a pessoa não te conhece e de nenhuma forma ela vai se intrometer na sua vida. Tem pessoas mais frias, tem outras nem tanto, mas que eu acho que isso para uma pessoa mais introvertida, que é o meu caso, assim, isso me agrada, entendeu? Eu gosto de, tipo assim, ter o meu espaço. No Brasil a gente tem muito esse costume, né, de, sei lá, até a gente brinca assim, né, cuidar da vida do vizinho e tal. E aqui não é bem assim, o pessoal é bem reservado mesmo. Para quem curte, é super legal, mas não é para todo mundo, né? Tem gente que sente muita falta disso, até de morar na Europa, né, em geral. Mas ao mesmo tempo também, tem uma coisa bem legal deles, é que é o senso de comunidade. Não sei se é por toda a Itália, mas pelo menos aqui o pessoal, sei lá, sabe, eles jogam lixo no lugar certo, eles levam o cachorro para passear e eles têm cuidado, sei lá, tá andando na rua com o cachorro, ele segura o cachorro para você passar, sei lá, ele leva o saquinho para pegar ali a caca do cachorro. Tipo assim, o pessoal é bem organizado nesse sentido, não fica jogando lixo na rua, e isso também me agrada demais aqui da Itália, sabe? E esse respeito ao mesmo tempo, né, pela sua privacidade e tal, também me agrada porque eu me sinto melhor assim, sendo uma pessoa mais introvertida, tá? Mas, questão de opinião, né? pessoal, desculpa fazendo aqui uma interrupção. Eu no meio da edição aí eu percebi que eu pulei uma pergunta e agora eu vou fazer essa pergunta aí de novo, tá? Que eu tô com um convidado especial hoje para fazer a pergunta aqui comigo. A pergunta é do Felipe. Salve Vini, é fácil conseguir trabalho sem ter cidadania? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, inclusive por isso que eu fiz esse recorte aqui, porque eu achei importante ter nesse vídeo. E
sim, mas tem um porém aí, tá? Dá para você achar emprego, sim, sem ter cidadania, isso com certeza. Eu mesmo consegui até antes de sair a minha cidadania. Eu cheguei a trabalhar sem contrato aqui, só que tem um problema. De duas uma, ou o lugar que você estiver trabalhando uma hora vai chegar, vai querer fazer um contrato, que já aconteceu comigo, e aí você não tem para onde correr, você precisa de documento para fazer o contrato, não tem como. A segunda coisa que acontece é que você não consegue alugar uma casa aqui, ou pelo menos tem o triplo de dificuldade de alugar uma casa ou um quarto, seja lá o que for. Porque aqui os proprietários, eles perguntam até mesmo isso, aonde você trabalha, para saber se você vai ser capaz de pagar o aluguel, então eles não vão confiar uma casa para você. E mesmo você às vezes tendo um emprego ali, mostrando que não, mas eu trabalho em tal lugar, não sei o que, já é difícil, entendeu? Às vezes você tem até um contratinho temporário e tal, eles vão embaçar ali na hora de te alugar uma casa. Imagina se você tá ilegalmente, entendeu? É muito, muito complicado. Então, assim, eu honestamente, assim, eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio de poder fazer uma cidadania italiana, etc. E se você tá nessa situação, né, eu acredito que um outro país seja melhor para fazer esse tipo de rolê do que aqui, sabe? E eu fiz um vídeo até, eu vou deixar aqui nos cards, que eu falo de opções ali para você imigrar de forma que você não necessariamente precisa fazer isso com uma cidadania italiana, tá? Porque aqui, em resumo, você acha um emprego, mas você não consegue desenvolver sua vida tão facilmente, entendeu? Tem várias problemáticas aí e tudo mais. E uma delas é justamente essa da casa que eu trouxe aqui. Mas eu poderia também acrescentar aqui questões até burocráticas e tal, ou aquele medo de você sair na rua, né, e acabar sendo pego aí, etc, e deportado. Então, por essas e outras, eu acho que a Itália ainda não é um daqueles países que você vai, faz a sua vida, etc, ganha dinheiro, blá blá blá, e por aí vai, né? Talvez alguém comente, né? Ah, Vini, mas você interpretou errado a pergunta do rapaz aí e tal, né? Talvez ele queira trabalhar sem a cidadania, mas não necessariamente ilegal, né? Sim, tem como trabalhar aqui sem cidadania, estando legal, a partir de um visto de trabalho, né? Porém, eu acredito que a pergunta dele foi mais direcionada para aquele âmbito mesmo de chegar e arrumar trabalho mesmo, né? Eu quis levar por esse lado, mas se você está buscando algo dentro da regra e tal, né? Que sinceramente eu acho bem difícil. Eu não sei se vale tanto a pena assim você aprender italiano, etc, para tentar se inserir no mercado, que provavelmente eles só vão contratar um estrangeiro realmente, tipo, para dar visto de trabalho, etc, um estrangeiro altamente requisitado, ou seja, alguém que seja, sei lá, da área de TI, que saiba alguma coisa específica, ou da área de enfermagem, etc, ali, que também tem um treinamento específico. E tem país muito melhor do que aqui para você fazer esse tipo de coisa, para você aplicar em uma área específica assim que você tem ali habilidades. Por isso que eu levei a pergunta mais pro âmbito de chegar e procurar emprego, né, do que essa aqui, que é a menos procurada pelas pessoas em geral, entendeu? Pergunta da Débora. Obrigado, Débora, sempre comentando também. Você já fez seu ICE para obter descontos desde conta de energia até mensalidade de faculdade? Eu conheço sim esse programa. Eu não fiz ainda, eu comecei a fazer e tal, eu fiz até algumas coisas ali que são necessárias, né, para você poder fazer o IC, mas eu não cheguei até o fim, porque eu estou resolvendo outras questões primeiro, né, documentação da minha esposa, etc. Então, como a gente está resolvendo essas coisas, depois eu quero ver com calma como que eu vou fazer o meu, tá? E depois até quando eu fizer o meu, eu venho aqui no canal e tento dar algumas dicas aí, mas basicamente é um programa aí que te dá realmente desconto em boletos, como ela falou, até em mensalidade de faculdade, etc, para quem tem até uma certa renda. Então, se você tiver aquela renda ou menos, você tem direito aos descontos, você precisa fazer essa solicitação, né? Dá para fazer até online e tal, é bem legal, tá? Do governo aí italiano. Pergunta agora do Diego. Como foi para você solicitar os documentos sem saber o idioma? Ótima pergunta aí, Diego. Bom, basicamente no início foi a assessoria que eu contratei. Então, tinham lá os documentos que eu vim aqui para a Itália justamente para fazer, que seria ali meu ID, né, reconhecimento da minha cidadania, e meu ID, que seria o RG daqui. Foi totalmente resolvido ali pela assessoria. E depois, quando eu já precisei de outros documentos, tipo, que nem eu precisei tirar meu permesso de soggiorno, porque eu passei do período de 3 meses aqui da Itália e tal, né?
Aí eu fui sozinho, porque aí eu já tinha um nível ok, assim, de italiano, ao ponto de que, sei lá, eu conseguiria entender mais ou menos o que a moça estava falando ali no balcão, responder, e assim eu fui. Aos trancos e barrancos, mas eu fui. E assim por diante, permesso da minha esposa, tudo o resto fui eu que fiz mesmo, com o italiano básico. Mas no início, como eu falei, como eu era praticamente ali, buongiorno, buonasera, ali foi mesmo o pessoal da assessoria que me ajudou. Agora a pergunta do Edmar. Vini, você pensa em comprar um carro, moto ou uma casa futuramente? E aí depois ele conta, né, que ele está 90 dias na Itália, tal, na região de Padova. Um abraço, Edmar, boa sorte no seu planejamento, cara. E sim, eu tenho muita vontade aí, porque assim, primeiramente eu preciso tirar a patente, né, que é a CNH daqui. Preciso tirar isso, eu quero fazer aí até o ano que vem e tal. E depois aí com calma ver um carrinho, sim. Mas dependendo aí do financeiro também, né? A casa, com certeza, a gente tem esse sonho de sair do aluguel e tal, porque isso, putz, realmente é um sonho nosso, mas não é pra tão assim a curto prazo. A gente vai estar se planejando ainda, tá vendo opções e planejando, claro, mas com os pés no chão, tá? Mas com certeza a gente tem vontade sim. Aí uma outra pergunta do Renato, tá? Acompanhe todos os seus vídeos, valeu, Renato. Gostaria de saber, durante o processo até sair a cidadania, principalmente depois da visita do Vigile, o que fazer nesse período? Bom, Renato, o que eu recomendo ali é você, antes da passada do Vigile, eu estudaria bastante, igual eu fiz, eu teria feito tudo de novo, eu passaria o tempo em casa estudando. E sobre o que fazer aí depois que ele passar, como o documento ainda não vai estar pronto e tal, eu acredito que dá para você começar a pensar em alugar uma casa, se é a sua intenção continuar na Itália, tá? Eu fiz exatamente isso. Depois que o Vigile passou, eu já tinha para onde correr, basicamente, né? Na verdade, durante aqueles 3 meses iniciais de Itália, eu já fui pesquisando ali o que eu poderia fazer, aonde que eu poderia morar e tal. Eu cheguei até a fazer uma viagem pra ir ver a casa onde eu morava, né? Tipo, eu me virei para que desse certo mesmo o nosso plano de imigrar. Mas, como todo mundo fala, é meio que por conta e risco, né? Porque tem gente que fala que não é bom a gente sair da comune até que o processo esteja pronto. Tem gente que também fala que trabalhar não é legal, né? Durante esse meio tempo. Eu, depois do 3º mês, eu comecei a trabalhar, como eu já falei várias vezes aqui no canal. Então, é meio que vai de você, cara, vai de você. Se você não tiver condições de se manter e quiser ainda permanecer na Itália, só trabalhando mesmo, né? E nem que seja sem contrato. Foi o que eu fiz. E também procurando uma casa, que eu acho que é a coisa principal que você tem que fazer, assim, desde que você decidiu ficar na Itália, você já tem que ir pensando como é que você vai resolver essa questão da casa, porque é algo que vai demorar para você achar, é algo burocrático que o pessoal dá uma dificultada pra gente que é brasileiro, mas dá pra conseguir. Eu tenho vídeos aqui que eu tento dar o máximo de dicas pra você alugar uma casa, tá? Dá uma olhada aqui no meu canal que tem bastante dica legal nesse assunto, tá bom? E é basicamente isso, tá? Com essa pergunta eu encerro mais um Vini Responde. Deixa aqui nos comentários então a sua pergunta para o próximo episódio, beleza? Não deixa de também se inscrever no canal, verifica se você está inscrito mesmo, que às vezes o YouTube aí dá uma louca, tira aí a inscrição. Deixa seu like também e nos vemos numa próxima. Valeu, gente!